Graças a Deus, um bom dia a todos os irmãos que aqui presentes estão e também os irmãos pela internet. Que Deus continue nos abençoando. O irmão Samuel acabou de me mandar uma mensagem, está tudo bem com ele com a família, graças a Deus, está tudo bem. Graças a Deus, irmão Samuel, um forte abraço para você e toda a sua família. Irmãos, lembramos a todos que o próximo domingo será o culto de Santa Ceia aqui a partir das 18 horas. Então domingo que vem aqui em Jaboticabal teremos a nossa Santa Ceia, juntamente com todos os irmãos ali de Monte Alto. Eu creio que será uma grande bênção para nós. A gente vendo aqui, né, na reunião das crianças, né, a irmã Amanda cantando, as irmãzinhas participando pela internet, famílias. Isso é muito interessante para cada família, para cada lar, né? Se interagir nos cultos, quando a gente, né, tem a transmissão, a gente está de longe, mas acompanhando os cultos, e quando tem culto é muito importante lembrar, né, de ter aquela responsabilidade de estar na igreja, no culto, né? Estar envolvido com as coisas de Deus. Isso é interessante demais, é importante, tem um resultado extraordinário em cada lar, cada família. Vindo agora na estrada, na viagem, eu estava ouvindo o irmão José Brana, e ele falando sobre que o irmão Brana disse que nós deveríamos ouvir as fitas em casa, né? E a gente lembra que havia um incentivo muito grande, né, sobre o culto doméstico em casa, né? As famílias se reunirem para ler a Bíblia, para orarem, cantar um hino. Eu já tive momentos assim, irmãos, que é triste, alguns dias tristes. E eu me lembro que quando a gente fazia o culto em casa, começava a cantar um hino, um corinho, aquilo ia mudando, aquilo mudava, gente. Automaticamente você atrai uma atmosfera celestial ali na tua vida, no teu lar, né? E os problemas começam a ficar pequenos, as enfermidades, as preocupações começam a diminuir com aquela atmosfera que a gente cria quando nós cantamos corinhos em casa, lemos a Bíblia. E ainda mais, né? Temos hoje essa facilidade tão grande de ouvir mensagens do nosso profeta, né? Então o irmão Brana o irmão José falando que o incentivo que o irmão Brana dava de ouvir as fitas em casa, ou fazer cultos em casa, isso é muito importante. Então, e não adianta, é uma realidade, né, irmãos? O culto em casa, a oração em casa, é uma das coisas que fortalece essas reuniões aqui. Que fortalece os cultos que temos aqui, presencialmente com cada irmão, né? O nosso auxiliar pregando, pastor, tanto esse companheirismo. Uma das coisas que fortalece esses cultos aqui é aquilo que fazemos em casa lá, né? Porque muitas coisas que a gente faz em casa vai esfria mesmo a igreja, esfria as famílias, esfria os irmãos, né? Não adianta, esse espírito de frieza está aí nessa era de Laodiceia, principalmente, o tempo que nós estamos vivendo. O irmão Brana alertou muito em suas mensagens em relação aos espíritos, aos demônios que estariam nessa era de Laodiceia aqui para acabar com o povo de Deus. Então vamos ficar atento com isso, né? Os demônios querem esfriar a igreja, tirar a fé do povo de Deus, e nós não podemos deixar que isso aconteça conosco, principalmente nós que cremos na mensagem. Amém, irmãos? Amém. Nós que cremos na palavra como ela é, não podemos deixar isso afetar o nosso lar, nossa casa, nossos filhos, né? Vamos incentivar os nossos filhos a virem para a igreja, não desanimar. Vamos instruí-los a eles lerem a Bíblia, a ouvir, a ler a mensagem, e não desinstruí-los, né? Vamos deixar as coisas entrando em casa, daqui a pouquinho ninguém tem mais interesse para as coisas de Deus, não é verdade? Vai deixando devagarzinho entrar as coisas em casa, daqui a pouquinho perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Olha a quantidade de jovens, a quantidade de crianças hoje nas igrejas, né? E ó, o mundo como que tá doce demais, tá gostoso demais o mundo, né? E vamos até ver um pouquinho sobre isso, sobre a escolha de Israel. A escolha de Israel
Vamos continuar com a mensagem de sexta-feira de Monte Verde, o rei rejeitado. Israel, irmãos, eles quiseram se parecer com as outras nações. Foi por isso que eles pediram um rei para liderar eles e deixar de ter a liderança do rei, que era o Senhor, através do profeta Samuel. E geralmente, vocês viram, eles escolheram Saul. O profeta de Saul era um homem intelectual. Era isso que a igreja queria. A intelectualidade geralmente está ligada com liberdade. Muita liberdade. E é isso que a igreja quer. A igreja quer ter liberdade hoje. É verdade isso, né? É raras as famílias que querem estar vinculado com correção das escrituras, aquilo que o irmão Brana fala através de suas mensagens, né? Quer ter, poucas famílias que quer estar vinculado. Hoje, geralmente, a pessoa quer liberdade, né? Quer que a coisa fique mais folgada para eles, né? E não é assim. As coisas de Deus não é assim, né? Então, só que Israel preferiu a intelectualidade, né? Preferiu a intelectualidade. Por quê? A intelectualidade deixava as coisas mais liberais para eles. Liberal. Então a igreja geralmente quer coisas mais liberais. E eu lembro assim, que geralmente a pessoa fala assim: eu queria ouvir esse tipo de sermão, queria ouvir aquele tipo de sermão. Geralmente é assim nas igrejas, né? O pastor tem que pregar o que a igreja quer ouvir e não o que a igreja precisa ouvir. E assim é no mundo, é por isso que vão liberando e vão adquirindo mais púlpitos intelectuais, porque a intelectualidade está ligada no liberalismo. E aí a igreja quer isso mesmo. Geralmente isso é quem que quer hoje, né? Você vai fazer uma caminhada, tem hora que você levanta, quer fazer caminhada de manhã, mas o corpo quer estar na cama, né? O corpo quer comodismo. Isso é do natural, isso é natural do ser humano, é comodismo. E no espiritual não é diferente. A igreja, não generalizando, nós sabemos que não é generalizando, tem pessoas que querem estar com a verdade, mas geralmente a igreja quer ser liberal. A igreja quer mais facilidade, quer estar dentro da igreja, quer estar na ceia, quer as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo quer que dá uma liberadinha nisso, liberadinha naquilo, né? E vão adquirindo púlpitos intelectuais, porque uma coisa está ligada com a outra. E era isso que Israel quis Saul, porque Saul era um rei, era um homem liberal, era um homem intelectual, atualizado com os tempos modernos, e eles queriam se parecer com as outras nações, deixar de ter uma liderança profética, que era Samuel, né? Então é o quadro. Por que o irmão Brana pregou sobre isso e trouxe para nós hoje? Porque é exatamente o quadro da igreja de Laodiceia hoje. A igreja de Laodiceia quer modernismo, quer mais facilidade, né? Não quer muita mensagem. Por isso que muitos aí estão deixando a mensagem, vai deixando profeta, não quer nem ouvir profeta, porque profeta corrige, né? Profeta coloca coisa no lugar que deve estar, que precisa estar, né? Então muitos não querem ouvir o profeta, não. Irmãos, vamos colocar de pé? Vamos ler a Bíblia? Infelizmente, né, é uma realidade hoje de muitas famílias, né? A gente não quer ferir, né? O irmão Brando diz: eu não quero feri-los, mas essa é a verdade, gente, né? Tem que começar a estudar essas coisas, né, irmão Wesley? Porque é uma verdade. Vamos ajudar. 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 ao 22, que diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade.
Agora eu quero que os irmãos voltem um pouquinho aqui no versículo que nós lemos também ali em Monte Verde, verso 7 do capítulo 8, verso 7. Diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Senhor nosso Deus, ó Pai, ajuda nós nesta hora, meu Deus. Eu sei que paramos para ouvir a Tua voz agora, nesta manhã de domingo, e eu creio que o Senhor irá nos falar e nos ajudar, Pai. Meu Deus, ajude ao Espírito Santo, Pai. Faça com que o Espírito Santo belisque a nossa consciência nesta manhã, Pai, para nós reconhecer, meu Deus, em que estado devemos estar e que estado estamos. Senhor, ajuda, Senhor, as famílias, Pai. Ajuda a igreja, este povo que ama a Tua palavra, ama de verdade mesmo a mensagem. Senhor, sabemos que há uma vasta porção de pessoas que um dia disseram que criam e hoje não creem, estão se afastando cada vez mais da palavra, dos princípios cristãos, Senhor, querendo liderança humana, querendo o reino deste mundo, em vez de atentar para o reino dos céus, reinos celestiais, Pai, que tão logo será estabelecido aqui nesta terra, aonde, Senhor, hoje já decretamos o nosso voto a Ti, Pai. Nós elegemos o Senhor em nossas vidas, meu Deus. Nós sabemos o que temos elegido em nossas vidas e o que queremos para nós, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus, mais uma vez nesta manhã, reconhecermos esta palavra, esta mensagem que o Senhor tem nos enviado a nosso favor. É o que pedimos e agradecemos ao Senhor, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Que esta bênção atinja todos os irmãos pela internet, cada família, lar, né? Há vários irmãos acompanhando. A igreja de Colorado, Deus abençoe vocês todos, né? As igrejas, né, de Colorado, Itaguajé, Monte Verde, Teodoro Sampaio, Cajobi, Olímpia, Chácara e aqui, né, Jabuticabal, vários irmãos acompanhando, graças a Deus. Muito bem, nós vimos sexta-feira, irmãos, que Israel se achou diferente das outras nações e quiseram um rei. Quando uma pessoa que não tem sabedoria humana, sabedoria espiritual, e ela cresceu em um lar cristão, cresceu, vamos dizer, cresceu na mensagem, mas não foi adquirindo uma mentalidade espiritual do que é certo, chegará num ponto, uma moça, um rapaz, e assim muitos irmãos, chegará num ponto que ela vai perceber, ele vai perceber que ela é diferente do mundo. Vai perceber. Se não houver uma preparação, como estamos tentando fazer com a irmã Amanda e tantas outras meninas e meninos aí, eles vão pensar assim: peraí, eu sou diferente do mundo, sou muito diferente do mundo, das outras famílias, das outras moças, dos outros rapazes. E aí, irmão e irmã, se não houver uma preparação, por isso que é muito importante o culto doméstico, é muito importante as escolinhas das crianças, dos jovens. Se não houver uma preparação, irmãos, o que vamos enfrentar, já estamos enfrentando, mas com muito mais força ali na frente, serão coisas terríveis, espíritos terríveis, que supostamente vai tirar muitas pessoas do caminho real, caminho celestial, porque a influência que este mundo tem oferecido, vai oferecer com muito mais força para a igreja, é terrível. É terrível. Se não tomarmos cuidado com a hora que nós estamos vivendo, irmãos, estamos sujeitos até nós mesmos, né? Sermos bombardeados com muita força com esses espíritos, né? Que vai penetrando devagarzinho, com docinhos e tantas outras coisas aí, que vai causando um certo comodismo nas pessoas. Então, se não estivermos atentos com a hora que estamos vivendo, com o povo da mensagem,
vamos perder muita coisa. A igreja vai começar a perder muita coisa que é de grande benefício para a espiritualidade dela, né? Cultos de oração, quem faz hoje? Em casa. Culto doméstico. Quem ouve a voz do profeta hoje? Quem lê a Bíblia hoje? Quem lê as mensagens hoje? Antigamente tínhamos mensagens e a gente via algumas mensagens de irmão, assim como a minha aqui, ó, uma mensagem antiga, rejeitado, ela está quase toda marcada. Quase toda marcada. Mas pega a mensagem hoje de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, né, que uma mensagem nova, quase você não vê marca nenhuma nela. Quase não vê marca nenhuma nela, né? Há poucas pessoas que estão sendo chamadas a atenção com a voz do profeta, seja na liturgia ou seja em áudio. São poucas as pessoas, né? Só que o Senhor disse para Samuel: deixa, faz o que o povo está pedindo, dá um rei para eles. Só que tem uma coisa, vai chegar um ponto que eu não vou ouvir eles não. Não vou ouvir eles não. Para Deus ouvir um homem e uma mulher, ele, a igreja em geral, tem que se voltar para o original. Amém, irmãos? Tem que se voltar para o original. Hoje, muitas pessoas estão se sentindo bem espiritualmente porque estão bem financeiramente, fisicamente. E é a facilidade que a era de Laodiceia trouxe para adquirir bens que atingiu a igreja aí num ponto aí lamentável. Tem trazido uma consciência para as pessoas, para as famílias também, que eles estão bem espiritualmente porque estão bem materialmente. E não é bem assim. Eu disse assim para esses dias atrás, né? Por que hoje a frequência do povo na igreja diminuiu? Porque hoje as pessoas não têm mais problemas. A medicina avançou, a tecnologia avançou. Hoje todo mundo tem coisa boa, carro bom, vestes boas e comida boa na mesa. Então as pessoas parou de sofrer como sofria antes e a frequência na igreja diminuiu. Porque antigamente o povo tinha mais frequência, trabalhava, tinha calos nas mãos, furadas de espinhos, ponhava laranja, mas chegava no culto de oração, a igreja estava lotada. Escolas dominicais, a igreja estava lotada. Os cultos ali, independente de quem fosse pregar, a pastor ou o irmão, como o irmão Wesley prega aqui, a igreja estava lotada, irmão. Mas por quê? Porque as pessoas sofriam mais. Não é assim? Sofriam mais. Hoje não, hoje a coisa mudou. Se trazermos a mensagem, o rei rejeitado, para os dias de hoje, nós vamos ver que não adianta acusarmos, Israel de tanta falta de sabedoria, porque a igreja de hoje está no mesmo sentido. Deixaram o profeta Samuel e queriam um rei, sendo que o rei, que era Deus, estava liderando Israel através do profeta, através de Samuel. Você viu o que o Senhor diz? Dá para eles, ouve a voz deles, porque eles não têm rejeitado você, eles têm rejeitado a mim, para eu não ser governador deles, ou rei deles. Rejeitaram o meu reino. Vocês viram a condição de Israel? Não é a condição da igreja de hoje, irmã? É verdade ou não é? Você pode confirmar levantando sua mão? É a verdade. É a verdade. Estão preferindo mais o reino deste mundo do que o reino de Deus, o reino celestial. Então nós vimos isso. O profeta diz que nunca foi a vontade de Deus que seu povo tivesse por liderança um homem. Nunca foi. Vocês viram? Nunca foi a vontade de Deus que um homem liderasse outro homem. Ué, mas Samuel não era homem? Mas Samuel era o homem de Deus. Samuel era a boca de Deus. Quem liderava o povo não era Samuel, era Deus. E eles preferiram deixar a liderança de Deus para ter a liderança do homem, que foi o rei Saul. Olha a diferença. Deus quer ser o nosso governador, o profeta diz. Deus quer ser o nosso governador. A
nossa liderança tem que ser do Espírito Santo. Sempre uma insatisfação no povo na forma em que Deus estabelece as coisas. Sempre há uma insatisfação à forma de Deus. Insatisfação do povo na forma em que Deus faz. Porque as coisas de Deus é mais dura. Jesus disse que a porta seria estreita, né? E quem quer hoje passar por porta estreita de tão inchados que estão com as coisas do mundo? Ninguém quer. Ninguém quer. A intelectualidade nunca foi do agrado de Deus. O profeta nos mostrou isso sexta-feira também, que a intelectualidade nunca foi do agrado de Deus, né? Mas por que querem a intelectualidade? Porque a intelectualidade anda junto com a liberdade. E a igreja quer coisa boa, quer coisa fácil. Então o profeta, a partir do parágrafo 55, ele diz assim: mas a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Por seu Espírito. O nosso rei é o Espírito Santo. O governo da igreja deve ser o Espírito Santo. A liderança da igreja deve ser o Espírito Santo. Mas gostam de dizer: temos esta grande denominação a qual pertencemos. Começamos lá nos dias dos pioneiros primitivos, quando éramos a minoria, no tempo que o irmão José estava falando, quando éramos a minoria, pouquíssima gente, e éramos pequenos, e agora crescemos ao ponto de estarmos entre os maiores, entre as maiores denominações que existem. Temos as melhores escolas e os ministros mais instruídos, temos as pessoas mais bem vestidas, e as pessoas mais intelectuais da cidade frequentam a nossa denominação, profeta generalizando, né? E fazemos doações para a caridade, e fazemos boas ações e todas essas coisas assim. E de jeito nenhum, Deus me livre de falar uma palavra contra isso, pois tudo isso é bom. Mas mesmo assim não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Não é, nunca foi, nunca será. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para governar o coração dos homens. Vamos dizer glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, que governa a sua vida. Não era para o homem governar o homem. Nunca foi a vontade de Deus e nunca será que o homem governe o outro homem, que o mundo governe os nossos lares. Que precisamos eleger alguém na nossa vida para nos governar, para ser a liderança. Nunca foi a vontade de Deus. Sempre foi a vontade de Deus que o seu povo fosse liderado pelo seu Espírito, né? Israel, o profeta vai dizer aqui, estava sendo liderada pelo Espírito Santo. Quando ouvia a voz do profeta, quando ouvir a voz de Moisés lá atrás, a voz de Noé e tantos outros, Elias, né? Era o Espírito Santo cuidando do seu povo. Deus mudou, Deus precisa mudar? Deus nunca precisou mudar. Então a liderança da igreja sempre vai ser o Espírito Santo, irmão. Sempre vai ser. E o Espírito Santo, agora veja bem, o que Saul tinha que a palavra de Deus através de Samuel não tinha? O que Saul tinha? Por que o povo preferiu Saul em vez de Samuel? Agora eu pergunto, o que Saul tinha que Samuel não tinha? Que Deus não poderia oferecer? Agora tem uma coisa, Samuel tinha de Deus o que Saul não podia ter. Aleluia! O que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, o mundo não pode te dar. O reino deste mundo não pode te dar. O que o mundo tem, Deus tem muito melhor e perfeito, amém? O que o mundo tem, Deus tem de uma forma perfeita. O mundo está procurando a ciência para ter cura. Deus tem cura através da sua palavra falada, aleluia. Deus tem muito mais e muito mais perfeito do que o mundo possa oferecer. Só que tem uma coisa, o mundo não tem o que Deus pode dar. O que Deus tem. Então o que era melhor para Israel? Ficar com Saul ou ficar com Samuel? Profeta de Deus.
Era muito melhor para Israel ficar com o profeta de Deus. É muito melhor para nós, irmãos, ficar com o profeta, ficar com a mensagem. Porque o que o mundo tem hoje a oferecer é de uma forma personificada. O que Deus tem é forma genuína. Aleluia! O que o diabo estabeleceu aqui, de mordomia, e disso e daquilo, é personificado. O profeta diz isso, ele não tem poder para criar nada. Mas o que Deus tem é genuíno. Essa é a diferença. O que Deus tem é genuíno. É perfeito. Por isso que Paulo diz, sede, pois, vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então, qual que é a perfeição da igreja hoje? É ter o Espírito Santo, que é perfeito. É ter a liderança da mensagem, liderança da palavra. Porque o Espírito Santo está nisso. É verdade? Não é? Quando o Espírito Santo deixar este mundo aqui levando a noiva embora, ele sai da palavra, ele sai da mensagem, fica a letra aí, fica a letra aí. Mas o Espírito foi. Então o profeta continua dizendo, não existe homem, parágrafo 72 a seguir, não existe um homem, não existe qualquer filho de Quis, ou qualquer outro que possa produzir isso fora da liderança do Espírito Santo. Não há liderança melhor para a igreja do que a liderança de Deus, da sua casa, do seu lar, as decisões que você vai tomar, irmã, na sua vida, você pode ter certeza disso. A que o Espírito te instruir é a melhor. Busque com oração. Se for preciso, jejue. Busque com oração. Busque a sabedoria de Deus. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Você já imaginou, irmão Wesley, se todas as moças, se todos os rapazes hoje buscassem a liderança do Espírito para tomar decisões, o que não seria a igreja amanhã? O que não seria a igreja amanhã, irmãos? Mas hoje eles querem o quê? Olha lá na frente o que vai ser a igreja, se Deus der tempo. Tanta liga hoje que tem com o mundo, as pessoas hoje que tem com o mundo, né? O que será, se Deus der tempo? O povo da mensagem de amanhã, as igrejas de amanhã. Então o profeta diz, mas nós fizemos escolas, não existe um homem, não existe qualquer filho de Quis ou qualquer outro que possa produzir isso fora da liderança do Espírito Santo. Mas nós fizemos escolas, fizemos seminários e fizemos organizações para satisfazer e para parecer com o restante do mundo. Agora, o Espírito Santo era o líder desta nação de Israel. O Espírito Santo era. Esta nação costumava ser governada quando prepararam a declaração da independência. O profeta diz, continuando, e havia uma cadeira a mais que se encontrava ali. Não há um pouquinho de dúvida em minha mente que o Filho de Deus se sentava naquela mesa quando esta nação foi fundada com base nos princípios de liberdade de religião e liberdade para todos e baseada na palavra eterna de Deus. Se tudo que fizermos termos base na palavra de Deus, o lar supostamente é abençoado. Se tudo que fizermos na igreja tem base na palavra de Deus, a igreja é abençoada. Se as tuas decisões têm base na palavra de Deus, base na mensagem, as suas decisões serão abençoadas. Fora da palavra não tem bênção de Deus. Aleluia. O profeta diz, mas nós corrompemos, o profeta, eu acredito falando da América, né? Mas corrompemos isso, política, fizemos homens, o profeta entrou um pouquinho na política, fizemos homens entrar aí com o nosso voto, sob compra e venda e promessas de falsidade, até nossa nação e nossa política e nossa democracia estão tão poluídas a ponto de estarem entrelaçadas com o comunismo e todos os tipos de ismos.
E muitas vezes pedimos oração pelas sessões, quando a Liga das Nações se reúnem, e aí, ou para discutirem assuntos, e em certa grande ocasião, recentemente, nenhuma vez pedirão oração? Como vamos chegar a resolver divergências sem oração? Como podemos esperar em todo mundo chegar a fazer qualquer coisa sem a liderança do Espírito Santo? Mas deixe-me dizer isto com amor e respeito pela nossa nação e sua bandeira. Vamos falar isso para a bandeira nossa? Estamos aí, né, neste grande entrelaço na nossa nação. Mas deixe-me dizer isto com amor e respeito pela nossa nação e sua bandeira, e pela república que ela representa. Rejeitamos o nosso líder. Rejeitamos o nosso líder, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E através da política corrupta fizemos entrar homens de mente perversa. E se não tiverem cuidado, eles vão cometer um dos erros mais fatais que já cometeram agora mesmo. É porque as pessoas desejam que o homem governe. O que precisamos na capital destes Estados Unidos, como presidente, o que precisamos no Congresso, o que precisamos em nossos tribunais de justiça, é de homens que consagram sua vida a Deus, e estão cheios do Espírito Santo, e são dirigidos pela sua divina direção. Aleluia, irmãos. Essa é a pura verdade. Mas em vez disso, escolhemos homens intelectuais, homens que têm forma de piedade e negam a eficácia de Deus. Irmãos, homens que são ateus, né? Daqui a pouquinho vão querer tirar a Bíblia da sua casa, a Bíblia da igreja, as orações. É lógico, o profeta disse que o comunismo vai alastrar mesmo, porque tem que se manifestar, né? Ouvindo o irmão José Brana falando, no caminho também, ele falando sobre a confederação da igreja, tem que se manifestar. Mas o que a mensagem deve chamar a atenção hoje, irmão, é para a família cristã, é para o povo de Deus, que vai no arrebatamento, que vai sair deste governo aqui, aleluia, para estar no governo dali, governo do Espírito, governo de Deus. Daqui a pouquinho vai se estabelecer aqui, meu irmão, minha irmã, governo de nosso Senhor Jesus Cristo, e é nele que nós devemos estar firmados. É 1000 anos com Cristo aqui, governo de Jesus. Não é melhor para você este governo de Jesus? Não é melhor para a igreja o governo de Jesus? Só que este governo tem que estar em nossas vidas hoje, em nosso lar hoje, em nossa casa hoje, em nosso coração hoje. Aleluia! Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Pela hora perigosa que nós estamos vivendo. Pela hora perigosa que nós estamos vivendo. Né? Um contra o outro por causa de religião. Antes era assim, ó, não aceito falar de religião porque nós vamos discutir, nós vamos brigar. Hoje coloca um contra o outro, religião, coloca um contra o outro, política, coloca um contra o outro, dinheiro. Que tipo de espírito está por trás disso? De colocar um contra o outro? Não é espíritos, como falamos com a Amandinha, não é demônios, são demônios. O que une o povo de Deus, irmão, não é isso, não é esse governo. O que une o povo de Deus é o governo de Deus, a liderança do Espírito Santo. Se todos nós estivermos ouvindo a voz do Espírito, nós estamos enamorados um com o outro, agarrados um com o outro, fortificados na fé um pelo outro. Amém? A preocupação minha, sua, deve ser o quê? Uns pelos outros. O fraco, você está forte, levante ele. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. E o profeta continua dizendo:
Mas em vez disso escolhemos homens intelectuais, homens que têm forma de piedade e negam a eficácia de Deus, homens que são ateus, e às vezes até pior do que isso, fazemos entrar em nosso campo político da nossa nação. Não só isso, olha o que o profeta diz, não só isso, mas em nossas igrejas tornaram-se corruptas devido ao fato de que nós, ao escolhermos nossos pastores para nos guiar, nós fomos aos seminários e escolhemos homens que são grandes gigantes intelectuais, homens que são de mente muito brilhante, homens de instrução e são sociais com o povo, e são homens de vulto na vizinhança, o que tenho nada contra isso, o profeta diz, homens que são bondosos em sua maneira de ser, cuidadosos em sua maneira de viver, e como se conduzem entre outros homens, e entre o povo, grandes homens em seus campos, dos quais eu não falo mal. Deus me livre de meu espírito ser algum dia mal assim, mas mesmo assim não é isso o que Deus escolheu para nós, é a liderança do Espírito Santo, Cristo no coração dos homens, aleluia. Muitos desses intelectuais que se colocam em nossos púlpitos negam a real existência do Espírito Santo. Muitos deles negam a existência da cura divina e do poder do Espírito Santo. É uma verdade isso ou não é, irmãos? Escolheram muitos intelectuais hoje, tem tanta intelectualidade, tanta formalidade, tanta sabedoria humana, que não precisa mais da mensagem. Não precisa mais do profeta, como Israel fez com Samuel. Eles queriam a intelectualidade de Saul, preferiram a intelectualidade de Saul. Deus tem misericórdia, né? E nos ajude, tudo isso aqui é para nos ajudar. Você pode dizer amém para isso, irmãos? Tudo isso é para nos ajudar. Irmãos pela internet, tudo isso é para nos ajudar. Os homens de Deus são homens humildes. O povo de Deus é um povo humilde. Quando você vir alguém dizer que recebeu o Espírito Santo e começa a se separar, aparentemente, não tendo a fé, andando por aí, tentando ser algo que não é, apenas se lembre, essa pessoa não recebeu o Senhor Jesus. Meu Deus! Então constatamos que o inimigo se estabeleceu, e ele ia entremear-se num pequeno grupo do povo de Deus, e ia arrancar o olho direito de cada homem, para que não visse. É isso que o inimigo tenta fazer sempre, arrancar os olhos, os dois olhos, se puder, para o povo não ver o que está fazendo. É isso que ele tem feito com muitos. Arranque seus dois olhos, para que não vejam o que estão fazendo. É isso que Satanás tenta fazer hoje, com cada cristão. Eu li o parágrafo 89 em seguir. É isso que Satanás tenta fazer hoje com cada cristão, arrancar sua visão espiritual, para apenas seguir o senso intelectual das pessoas, e não o senso do Espírito Santo dirigindo. Irmãos, vamos acordar pais de famílias, vamos acordar igreja, e ver o que esses espíritos estão fazendo com os nossos jovens, irmãos, estão fazendo com os nossos irmãos. Vamos enxergar, vamos abrir os nossos olhos, vamos voltar para o original, leitura da Bíblia em casa, ouvir a voz do profeta, oração com os nossos filhos em casa. Meu Deus, reconhecer a hora que nós estamos vivendo, irmãos. Reconhecer a hora, o momento que nós estamos vivendo. O diabo tem cegado as pessoas, tem arrancado os dois olhos. Não só um olho, mas os dois olhos. É por isso que domina o comportamento. Uma pessoa que é cega, ela depende de ser dirigida. Não é assim? Uma pessoa que é cega, ela depende de ser dirigida por outro. Jesus disse, um cego
guiando outro cego, ambos cairão. Meu Deus, ajuda nós. Mas graças a Deus, nós temos os nossos olhos lavados com o colírio de Deus, amém? Temos os nossos olhos lavados com o colírio de Deus. Colírio de Deus. Essa mensagem é o colírio de Deus para nós, irmãos. Esta palavra revelada é o colírio de Deus para nós. Não vamos nos entregar. Já está chegando a hora, irmão José. Já está chegando a hora, irmão Eliseu. Já está chegando a hora, irmã Edna, irmãos de idade, que sofreram tanto por causa desta mensagem. Irmãos novos, está chegando a hora deste milênio ser estabelecido aqui, irmão. Está chegando a hora do nosso arrebatamento, irmãos. Vamos acordar, vamos ajudar o nosso povo, vamos ajudar as nossas crianças, os nossos irmãos jovens. Vamos ajudar. Aleluia. Oh Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Nossa, tem tanta coisa boa aqui nessa mensagem. Tem tanta coisa boa aqui. Deus é maravilhoso. Então, quando fizeram isso, quando a grande derrota veio, então Saul cortou 2 grandes bois e os mandou para todo o povo. E queria que você notasse aqui que quando Saul mandou os pedaços dos bois para todo Israel, e disse que todo homem que não seguira Samuel e Saul, veja bem a influência, Saul se escondendo atrás do Samuel e Saul, que este boi seja como este. Está vendo quão enganosamente ele tentou se representar com o homem de Deus? Como foi isso, anticristão? O receio do povo era por causa de Samuel, mas Saul conseguiu que todos o seguissem, porque o povo temia Samuel, que sigam a Samuel e a Saul, a palavra de Saul. Samuel era importante para Israel, não era? Samuel era importante, tanto é que eles foram pedir. Por que eles não foram direto para Deus pedir um rei? Eles foram em Samuel, porque eles sabiam que Samuel tinha contato íntimo com Deus. E quando Saul foi estabelecido, que Saul e Samuel seja adorado, que Saul e Samuel, meu Deus. E quantas vezes hoje já ouvimos isso? Nós somos aí a grande igreja, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Deus, nós somos a tal e tal. Faz com que o povo fique com temor. É por isso que dizem, eu não sairei de determinado companheirismo, não, porque lá também eles têm profeta. Olha a cegueira das pessoas, irmãos. Não vamos sair de determinado companheirismo, não, medo, porque lá também tem o profeta, lá também eles estão com a mensagem. Irmão, Deus quer ter uma intimidade com o indivíduo, meu irmão. Nessa hora que nós estamos vivendo, não depender de A, não depender de B, é individual com você, que Ele quer ter a liderança. É individual com você. Olha o que o mundo não está vendo, mas você está vendo, aleluia. Olha o que muitos da mensagem não estão vendo, mas você está vendo. Não saia de nós também temos a mensagem. Não saiam de nós também cremos no profeta, não saia de nós. E ali tem que ter intelectualidade, tem que ter a formalidade, porque deixou liberal. Teve uma vez que eu cheguei e disse assim, tá errado isso, essa irmã cantando aí, com batom na boca, isso aí, maquiagem. Foi eu que mandei, irmãos. Muitos não sabiam disso, mas foi eu que mandei ali o recado. Aí me chegaram e perguntaram esse dia, então foi o senhor que mandou aquele bilhete lá? Foi eu que mandei, está errado, é influência errada para os nossos jovens. Nós estávamos vendo. Não, mas isso aí é o efeito da televisão, é o efeito da câmera, é o efeito da televisão. A irmã havia acabado de passar ao nosso lado, ao lado meu e da minha esposa, lá fora no pátio.
Nós vimos que ela estava toda maquiada, isso e aquilo. Falei, isso é influência errada. Falei lá mesmo no plenário, é influência errada para os nossos jovens, para as moças. Não, mas isso aí é efeito da televisão, é efeito da filmagem. Então a Bíblia diz assim, que nós devemos fugir até da aparência do mal. Se aquilo era então efeito, Jesus eterno. E é o que causou tudo isso, dano terrível aí em muitas moças da mensagem, muitos rapazes aí. E vamos fazer o quê? A reversão disso, irmão? Só Deus. Só voltar para a liderança do Espírito Santo. Somente voltando para a liderança do Espírito Santo. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por esta mensagem, meu Deus. Obrigado pelo Senhor ter nos falado mais uma vez nesta manhã, Senhor. Oh Jesus, isso é um trovão nos lares daqueles que creem na Tua palavra. Isso tem sido um trovão nesta igreja de Jaboticabal, Senhor. Para todos nós, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor ter nos falado mais uma vez, nos corrigido, Senhor, dessas coisas tão sagradas para um filho de Deus. Muito obrigado, Pai. Oh Jesus, continue curando os oprimidos, curando com aqueles que, Senhor, que estão se sentindo fracos na fé, Pai. Que esta palavra o encoraja, fortaleça, Senhor, dê vida, dê saúde, Pai, para este povo que ama a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado. Leva-nos de volta para os nossos lares, fortificados na fé, Pai, rejubilando com as coisas do Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Os irmãos pela internet, Pai, que sejam todos abençoados pelo Teu grande e poderoso Espírito Santo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém, Jesus.